O presidente Luiz Inácio Lula da Silva abriu a 80ª Assembleia da ONU, cobrando mais voz ao Sul global, criticando desigualdades e defendendo o combate à fome. Mas os holofotes ficaram no recado dele ao Donald Trump e à extrema-direita brasileira. Bora ouvir o Lula do Velho Testamento, que parece que ele tá de volta. Ele vai e volta, né, esse Lula do Velho Testamento. Vamos lá, vamos ouvir tudo sobre isso com a nossa Daiane Oliveira aqui no Plantão no Meteoro. Bora lá. Daiane, antes da gente começar, eu preciso dizer uma coisa. É a 80ª mesmo, né? Não errei. De fato, o Lulinha tá que nem aquele, né? O Lulinha tá que nem um trampolim, né? Em um determinado momento ele sobe, outro momento ele desce, ele vira o Lulinha do Velho Testamento, ele é aquele Lulinha que ninguém gosta muito, ali mediando o centrão. Então, de fato, esse discurso, né, um discurso, eu vou dizer que é muito bonito, foi um discurso forte, e um discurso que ele mandou um recado extremamente claro, muito lúcido, não só para a extrema-direita brasileira, para a extrema-direita global. E ele coloca o Brasil como soberano diante da violência que vem sofrendo dos Estados Unidos, né, que aumentou as tarifas de forma absurda contra o Brasil, e ainda tenta se meter no nosso judiciário, tenta criar sanções e outros conflitos que não existem, inclusive até contra o PCC, e eu quero de verdade entender como é que seria, como configurar o PCC como terrorismo internacional, terrorismo, e tudo isso por causa de alguns benefícios próprios, que os Estados Unidos, logicamente, eles não admitem que é o centro dos problemas e utiliza aí a família Bolsonaro como se fosse uma realidade, como se o Trump tivesse de verdade se importando com o Jair Messias Bolsonaro, que apertar a mão do Trump em uma dessas reuniões da ONU e disse I love you. Muito ridículo aquilo. Eu tinha esquecido disso. Eu não consigo esquecer, não, na verdade, Ana. Mas vamos ouvir o Lula? A gente ouve o Lula e já fica um pouquinho mais feliz, até porque esse comecinho, prestem atenção no que ele já fala em relação a uma resposta direta contra o Trump, e fala do Bolsonaro, inclusive comenta que é algo histórico a condenação do Bolsonaro. Por favor. Bora. Com som é melhor, né? Cruzilhada. A autoridade desta organização está em xeque. Assistimos à consolidação de uma desordem internacional marcada por seguidas concessões à política do poder. Atentados à soberania, sanções arbitrárias e intervenções unilaterais estão se tornando regra. Existe um evidente paralelo entre a crise do multilateralismo e o enfraquecimento da democracia. O autoritarismo se fortalece quando nos omitimos frente à arbitrariedade. Quando a sociedade internacional vacila na defesa da paz, da soberania e do direito, as consequências são trágicas. Em todo o mundo, forças antidemocráticas tentam subjugar as instituições e sufocar as liberdades. Cultua a violência, exalta a ignorância, atuam como milícias físicas e digitais e cerceiam a imprensa. Mesmo sob ataques sem precedentes, o Brasil optou por resistir e defender sua democracia, reconquistada há 40 anos pelo seu povo, depois de 2 décadas de governos ditatoriais. Não há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias contra as nossas instituições e nossa economia. A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável. Essa ingerência em assuntos internos conta com o auxílio de uma extrema-direita subserviente e saudosa de antigas hegemonias. Tá, eu vou interromper um pouco para dizer, caraca! Na cara. Tá mutada, Dai, mas eu entendi o pois é. Pois é, só piora, na verdade, só melhora, tá? Ele vai escalando. Melhora? Melhora. Caraca, bora. Falsos patriotas
arquiteta e promove publicamente ações contra o Brasil. Não há pacificação com impunidade. Há poucos dias, e pela primeira vez em 525 anos de nossa história, um ex-chefe de Estado foi condenado por atentar contra o Estado Democrático de Direito. Foi investigado, indiciado e julgado, e responsabilizado pelos seus atos em um processo minucioso. Teve amplo direito de defesa, prerrogativa que as ditaduras negam às suas vítimas. Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos autocratas e aqueles que os apoiam. Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. Seguiremos. Esse momento de calma. Seguiremos como nação independente. Cara, e ele não tá falando pra uma plateia de brasileiro, entende? É uma plateia de gringo. Quando o Brasil... Já tô adiantando meu comentário. O Brasil vai lá diante de uma plateia, né, líderes do país inteiro, e diz a nossa soberania é inegociável e recebe aplausos. A força que esse país tem, meu filho. Vamos lá. Podemos mais um pouquinho? Bora. E como povo livre de qualquer tipo de tutela. Democracias sólidas vão além do ritual eleitoral. Seu vigor pressupõe a redução das desigualdades, a garantia dos direitos mais elementares, a alimentação, a segurança, o trabalho, a moradia, a educação e a saúde. A democracia falha quando as mulheres ganham menos que os homens ou morrem pelas mãos de parceiros e familiares. Ela perde quando fecha suas portas e culpa migrantes pelas mazelas do mundo. A pobreza é tão inimiga da democracia quanto o extremismo. Por isso, foi com orgulho que recebemos da FAO a confirmação de que o Brasil voltou a sair do mapa da fome este ano de 2025. Eu podia escutar Eu todo o disse. resto, Dai, mas tá marcado pra mim aqui só até esse ponto. Exato, porque a gente poderia, de fato, mas esse corte vai ficar muito longo. É um discurso maravilhoso. E esse finalzinho, Ana, quando ele traz a relação, primeiro que é uma lógica que o PT está fazendo um aceno às mulheres, a defesa da vida das mulheres, direitos das mulheres. Inclusive, isso é um aceno político para a campanha de 2026, claro, porque é um que não elege em sua, né, existência, em sua lógica, um bolsonarismo, apesar de ter uma questão religiosa ali muito forte, mas pesquisas apontam que as mulheres não gostam do Tarcísio, do Bolsonaro, né, do Caiado, então isso já é um aceno para este lado. No entanto, também é um marco importante que o governo compreende a importância das mulheres no cenário político, ainda que não na linha de frente. Não acredito que vai vir uma vice-presidente aí para o Lula disputar uma chapa. E é uma crítica que a gente precisa fazer. Mas é importante, por exemplo, o Lula está hoje na ONU com a Sônia Guajajara do lado, apesar de não estar ali naquele momento ali na ONU, que se filmou, e a gente viu Lewandowski, a Janja, mas a Guajajara está com Lula naquele espaço. A gente vê determinados avanços dentro da estrutura de governo, ainda que não os que a gente acredite que seja necessário, mas já existe isso. Então, esse aceno do Lula, criticando as grandes potências, o imperialismo, e ele clama por um olhar diferente para o sul global. Então, o Lula é um dos únicos presidentes que tem coragem de fazer isso. Os outros abaixa a cabeça e vai pedir cuia para os europeus, para os estadunidenses. O Lula não, pelo contrário, ele está mandando respeitar o Brasil e querendo ali fazer ligações interessantes, e ele é respeitado por isso. Então, foi um discurso lindíssimo, sobretudo que ele traz, ele lembra da fome, e a gente vai ter um corte só falando da Palestina, tá, Ana? Mas o Lula, quando ele fala da Palestina, inclusive, ele traz algo que pouca gente fala, que é a utilização da fome como arma de guerra.
E isso é muito severo. Então, assim, foi muito bonito. Eu vou repetir, isso foi muito bonito. Eu vi algumas pessoas falando aqui que ficaram emocionadas, que choraram, foi de arrepiar. E sim, a gente voltou a ter um presidente respeitado mundialmente, e isso é muito bonito, Ana. Exatamente. Daí o pessoal do chat estava lembrando bastante de como o Brasil é impossível não comparar, tá? Eu sei, né, ficar fazendo essa comparação toda hora, mas é impossível não comparar com o status do Brasil internacionalmente durante o governo Bolsonaro, em que a gente era de fato um pária. Não é exagero dizer que o Brasil naquele momento estava posicionado internacionalmente como um pária. Como um país que rotineiramente ofendia os outros, né, o nosso presidente ia nesse tipo de encontro e ia comer pizza na rua porque ninguém queria falar com ele, sabe? Então, assim, ver um discurso forte de novo e ver um discurso coeso, que lembra dos pontos principais aí dos últimos tempos, fala da soberania nacional, fala, né, da posição que os Estados Unidos, que discursaram depois ali, né, a gente vai falar ainda sobre isso, lembra das pressões dos Estados Unidos, que consegue endereçar a Palestina, que consegue, sabe, se posicionar diante do mundo como uma nação soberana, como uma nação séria, respeitável e que respeita a própria democracia. O Brasil está, de fato, num momento, se for pensar, e desculpa aí o arrobo publicitário, mas se for pensar em marca de país, o Brasil está num momento muito bom, de fato, porque está todo mundo olhando para cá, a gente fazendo o que tem que ser feito com os nossos golpistas, se posicionando e ainda dando um show de discurso na ONU. Não tem o que botar defeito nesse sentido, nessa atuação aí. Veremos o que virá depois, mas a gente tem outros cortes para falar sobre isso também, o que acontece a partir desse pronunciamento do Lula aí na ONU, né? Elogiadíssimo também, eu queria encerrar lembrando isso, elogiadíssimo tanto em público quanto, né, na imprensa, porque é difícil mesmo botar defeito. Graças a Deus, com um discurso bem montadinho, sem sair da linha, como aconteceu com certos outros presidentes. Mas a gente vai falar sobre isso depois. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Ana. Vamos lá. Com um discurso de dar orgulho aí, sem viralatismo, gente. Sem viralatismo, que a gente é cachorro grande. Vamos lá. Chat, voltamos em instantes para mais notícias do dia. Beijos.